Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente discutir financeiramente o retorno do Neymar e os investimentos do Santos Futebol Clube. O presidente Marcelo Teixeira, ao que me parece, abrindo os cofres e até mesmo gastando aquilo que não tem. Será um golpe aí do presidente para no final das contas falar, ó, estamos falidos, precisamos virar SAF. Se os conselheiros não votarem a favor, o Santos fecha as portas. Será isso mesmo, hein? Vocês só desconfiado. E vamos falar sobre esse contrato, possível contrato do Neymar, de jogar 6 meses aqui. Será que eu entendi certo? Jogar 6 meses no futebol brasileiro, que a vontade dele é retornar para a Europa. Bom, vamos falar sobre isso e sobre o Corinthians, que ao contrário do Santos, não está podendo gastar. Corinthians passando por uma série de processos bem complicados, políticos, econômicos, enfim, né? Mas está muito bem protegido. Corinthians conseguiu aí fazer contratos longos, colocar multa rescisória altíssima para os seus principais jogadores. Pode estar faltando dinheiro lá no timão, mas inteligência nesse sentido tá faltando não. O pessoal amarrou muito bem jogadores que chamariam a atenção de qualquer clube no mercado nacional e internacional. A gente vai falar sobre isso, mas depois do seu like, beleza? Aqui no Dois Toques, você sabe, é papo reto, papo direto, papo eu e vocês. Hoje estou prestigiando o tradicionalíssimo Bom Sucesso, né? Que há muito tempo não figura entre os principais aí do futebol carioca, que tá ficando chato, né? O Campeonato Carioca tá ficando um porre. Na época do Bom Sussa, do Grande São Cristóvão, do Campo Grande, do Olaria, do América, daqui a pouco o Bangu tá caindo, aí acaba o campeonato. Mas vamos voltar para lá, que vocês não estão aqui para ouvir de Bom Sucesso, né? Gente, o Santos tá, não vou dizer montando uma seleção tal, até porque continua tendo lá Pituca, Guilherme, o Soteldo, que é o melhorzinho, o Caixinha já não está muito afim do Soteldo, né? Tiquinho Soares, que já não estava muito em alta no Botafogo, mas aí vem Neymar. Neymar. E aí uma comoção nacional, até compreensível, né? Afinal de contas, é o único, não vou nem falar o último, não, é o único craque dessa última geração do futebol brasileiro e que poderia ter vingado muito mais. Falar que não deu em nada é maldade e injustiça, né? Tirou onda no Santos, ganhou a Champions League com o Barcelona, na época do trio MSN, que deu muito certo. Era bom de ver jogar aquele Barcelona com Messi, Neymar e Suárez. Foi pro PSG, uma escolha que eu acho que foi o início do fim, né? Controversa beça, porque afinal de contas é uma hegemonia inútil, né? na França. E ali Neymar foi perdendo espaço, Neymar foi caindo, os próprios torcedores não curtiam muito, e aí foi se enterrar lá no Al Hilal, fazendo 7 jogos, né? Bom, agora, esse retorno para o Santos, eu achei que fosse conforme canta lá o Lulu Santos, né? Eu tô voltando para casa, mas acho que é só tomar um banho, passar uma noite, e depois Neymar tá pretendendo, pelo que eu entendi, alçar novos voos no futebol europeu. E aí eu me pergunto, né? Eu vi tanta gente falando em satélite, duas conversas que sumiram. O clube satélite e o fair play financeiro. O Santos, ele nesse momento pode ser objeto de 2 discussões aí. O Santos não tem caixa, vamos falar a verdade, para pagar Neymar. O Santos não tem caixa para fazer alguns movimentos que está fazendo, movimentos até inteligentes pelo que pode fazer o Santos, né? Mas o Santos não tem esse caixa para se reforçar da maneira como está se reforçando, até porque muitos não sabem. Mas quando o clube volta para a Série A, da Série B para a Série A, ele não tem um orçamento de Série A. Ele não recebe como se fosse um clube de Série A, ele continua com o orçamento de Série B só no final do ano.
que ele recebe um orçamento de Série A. Então, a dificuldade é tremenda, é imensa. O Santos, quando foi rebaixado, estava, vou nem dizendo vender o almoço para pagar a janta. A situação estava pior do que essa. Essa aí é a situação do Corinthians. Que aí muitas vezes compra um almoço, um filé mignon, para vender e pagar uma janta, um arroz com feijão. O Corinthians tem alguma perspicácia nesse sentido e mostrou-se muito inteligente amarrando o contrato dos seus jogadores, porque já sabia que poderia tomar um transfer ban da FIFA. O Corinthians é o alvo das acusações da Leila Pereira de fair play financeiro. É o time que não cumpre uma vírgula de um possível fair play financeiro. Ele não paga salário, ele não paga os clubes em que ele adquiriu os jogadores, né? Então, ele adquiriu os jogadores aí do Atlético Mineiro, do América, do Cuiabá, então não pagou ninguém. O Corinthians deve a todo mundo na praça e continua contratando. Então o Corinthians sabia que levaria um transfer ban em algum momento. Então ele amarrou o contrato de Rodrigo Garro, Yuri Alberto, das possíveis joias, né, do Terrão, o Bidol, o Maná, e outros jogadores cujos contratos também estão até o final de 2026, outros até o final de 2028. Caso de Mateuzinho, de Garro, principalmente do Rodrigo Garro, que é o grande craque desse time, né? E a multa é caríssima. Então o Corinthians tá duro, mas amarrou o elenco que conseguiu aí dar um upgrade no 2024 que parecia fadado ao fracasso, sem Copa do Brasil, sem nada. Já o Santos tá duro, mas está gastando. E está gastando bem. Porque não é só pegar jogador, não, mas o Tiquinho, o Santos não precisou desembolsar. Ah, mas o Zé Rafael está sendo dessa forma. Ah, mas o Gabriel Veron está sendo um preço barato. Ok, mas e o salário dessa galera? Porque o Zé Rafael, o que ele ganhava no Palmeiras, o Santos não tem como pagar. O Tiquinho Soares, o que ganhava no Botafogo, em tese, o Santos não tem como pagar. E como é que vai ser o pagamento do Neymar? Porque eu não sei se vai ser essa coisa toda fantástica que o pessoal imagina, né? Não, ele se paga com ações de marketing. Eu não sei se no estaleiro se paga com ações de marketing. Eu não sei nem se o Neymar vai jogar. Eu quero muito ver o Neymar jogando futebol. Aí vem a notícia de que, na verdade, o Neymar pretende ficar 6 meses aqui para depois de 6 meses buscar um contrato lá no início de temporada com outro grande do futebol europeu. Porque mídia o Neymar vai ter. Vai ser realmente aquela coisa, uma comoção nacional e ninguém vai falar em fair play financeiro e ninguém vai falar em clube satélite, tá? Não estou aqui criticando as contratações do Santos. Só estou levantando uma hipótese aqui, que a gente fica satisfeito, né, com o retorno do Neymar, mas a que custo o Marcelo Teixeira está sangrando os cofres santistas para tentar montar uma equipe? A que custo? Né? E aí eu ouvi, né, a boca pequena, uma discussão até interessante. Vai sangrar os cofres até não ter mais cofre. E aí quando não tiver mais cofre, ele vai levantar para o conselho e vai dizer o seguinte: ó, conselho fiscal, ó, conselheiros aqui do clube, ó, beneméritos, já era. O Santos está falido. Ou vira SAF ou volta para a Série B. Aí todo mundo vai lá e vota para virar SAF. É ruim ou bom, tal? Isso aí eu tenho vários exemplos que eu posso te dizer sim, é bom, mas depende da gestão. Ah, é péssimo. Por quê? Porque a gestão foi ruim. Então, assim, virar empresa, virar sociedade anônima ou não é exatamente a solução. A solução é quem é que vai gerir, né? Então, eu estou muito preocupado com os movimentos que o Santos vem fazendo no mercado. Por mais que alguma parte dessas negociações seja até 0,800, né? Jogadores que vêm de graça no mercado, porque rescindiu, jogadores que vieram como troca, ou outros que foram dispensados do clube, alguns sem contratos e tal, ok, ou então preço mais barato. Mas a questão é, a folha salarial do Santos, ela vai sair de X para 10X. Ela vai aumentar muito. Quem é que vai dar conta disso depois? No Corinthians, estamos, na verdade, vivendo uma situação semelhante em relação a
dívidas incontornáveis. O Corinthians tem uma dívida incontornável. Augusto Melo está sofrendo processo de impeachment. O Corinthians não tem um centavo para contratar, mas pelo menos tem um time, é o que eu falei, né? Falta dinheiro, sobrou perspicácia. Então, Thales Magno quer ficar, Rodrigo Garro, querendo ou não, vai ficar até 2028, a não ser que o Corinthians não pague, não sei quantos meses de salário, aí entra na FIFA, rescinde, vai para qualquer outro lugar, como fez o Rojas, né? Processando aí o Corinthians. Enfim, então o caminho do Santos pode ser um caminho do Corinthians, mas ainda vejo o Corinthians como um locus atrativo, né? É um polo atrativo, estádio sempre lotado, tem aquela mística, né? Não, o Corinthians está sempre disputando, já não disputa nada há milênios, mas tem essa mística, né? Não, o Corinthians está sempre disputando, é time de chegada e tal, e o jogador cai mesmo nesse papo, né? Muito mais por ser um time de massa, você vê o Memphis, né? Memphis Depay, tá aí, não, eu quero marcar meu nome na história do Corinthians ganhando alguma coisa grande. A única coisa grande que o Corinthians tem chance de ganhar é uma Copa do Brasil, né? Dependendo do caminho. Aí pegou um Flamengo, até sem treinador, o Corinthians não conseguiu. Então, assim, é uma limitação. O Campeonato Paulista é o mais próximo que o Corinthians pode conseguir. Libertadores, uma quimera. Libertadores, um sonho para o Corinthians, né? Então, vive-se muito dessa questão da mídia, da marca. Mas na hora do vamos ver, a realidade é dura, é dura. A pré-Libertadores foi uma conquista incrível em 2024 para o Corinthians. E se o Santos quiser chegar nesse caminho, seguir esse caminho, não é um caminho seguro, né? Porque o Santos não tem a mídia do Corinthians, pode ter muito mais história, tal, mas não tem a mídia, não é esse locus em que todos gostariam de estar, a Vila Belmiro não está sempre lotada, enfim. Então é preciso ter muito cuidado. Torcedor do Santos feliz com o Neymar, não dá para deixar a felicidade cegar a realidade. E a realidade do Santos, a gente sabe, é um time que saiu da Série B com orçamento de Série B e está se enrolando. É claro que não dá para negar a vinda do Neymar. Vai ter muita empresa parceira que vai poder ajudar a pagar o salário do Neymar. Mas para isso, você tem que contornar o entorno, né? Zé Rafael, Tiquinho só tinha cansado de receber 1 milhão no Botafogo. Quanto é que recebeu o Zé Rafael? Não devia ser muito distante disso. Gabriel Veron também não recebia pouco no Cruzeiro, não. E ainda tem os outros egos lá dentro do Santos que é preciso se controlar, como o caso do Soteldo, do Pedro Caixinha, está aí com problemas. Então, abrir o olho para que o Santos não tenha o destino do Corinthians. Transfer ban, namorar com rebaixamento todo ano, e o Santos já está vivendo algo muito parecido. É preciso mais responsabilidade, mas é claro que não dá para negar uma oportunidade de receber o Neymar. Por 6 meses, uma pena, né? E aí ninguém vai falar que o Santos é satélite, até porque o futebol, já falei, o futebol brasileiro é satélite da Europa. Essa discussão imbecil que a mídia resolveu travar contra o Botafogo e tal, era ciúme, era inveja, porque todos os clubes no Brasil são satélite dos clubes europeus, e ponto final, Mas ninguém vai falar isso, porque é o Neymar, né? É o nosso queridinho, é o príncipe, e é blá, 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 blá. Agora, se fosse para ficar 6 meses, né, Neymar? É melhor chegar em agosto, ficar até dezembro, né? Ou chegar em junho. Fala 6 meses, mas nunca são 6 meses, né? É a metade da temporada. Chega em julho, agosto, fica até dezembro, que era mais jogo pro Santos, né? Numa reta final. Mas já pensou, joga bola pra caramba e vai em julho, adeus, vai pra Europa. É uma pena. Espero que não seja dessa forma, né? Torcedor do Santos, que já tá tão sofrido, vai sofrer ainda mais, porque se o Neymar estiver jogando bola, ele é insubstituível, né? Eu fico por aqui, gente. Um abraço grande e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.